Olá, gente linda! Vamos tomar um café com nosso Deus Pai hoje? Vamos lá? Hoje nós estamos no dia 23 de janeiro e é um dia que nós teremos muitas bênçãos de Deus. Vamos tomar o nosso café? Muito bom! Então, o texto diz assim: em Deus eu tenho sentido. Em Salmo 103, versículo 19, a palavra diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. E o autor vai dizer no texto: a criatividade de Deus é algo que vai além da compreensão humana. Ele governa todas as coisas pelo seu poder, tem planos para a sua criação e nos escolheu para fazermos parte da sua obra. Ainda que fiquemos admirados com as belíssimas obras de arte, com lindas obras arquitetônicas produzidas pelo ser humano ao longo da história, ninguém consegue reproduzir em uma pintura a criação de Deus, tal como ela é, pois sua beleza é única, singular e jamais pode ser replicada, até porque não tem vida. Todas as vezes em que tentamos ser independentes, vivendo do jeito que bem entendemos, naturalmente percorremos uma jornada de frustração, com sonhos vazios e sem perspectivas. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que somos mais parecidos com o Criador do que com qualquer outro ser deste mundo. Portanto, quando passamos mais tempo com Deus, entendemos o verdadeiro sentido da nossa existência, reconhecemos sua soberania, buscamos nele o direcionamento diário e encontramos a bússola que precisamos para não nos perdermos em nossas próprias limitações. Diante de tudo isso, eu o desafio a firmar um compromisso para se manter firme no propósito de fazer o seu relacionamento com Deus a sua prioridade. Seja encorajado a partir de agora a enfrentar tudo o que o amedronta, que limita ou enfraquece a sua caminhada. A obediência e o posicionamento em fazer a vontade dele resultarão numa vida que faça sentido. Ouse deixar seus passos serem guiados pelo Pai, e com certeza ele dará destino à sua caminhada. Olha que texto maravilhoso. E tem mais uma frase aqui do autor. Quanto mais cedo reconhecermos nossa fragilidade e dependência de Deus, mais alto e mais longe iremos. Olha que bênção, né? O devocional é o 23º do ano. Os Salmos, a leitura bíblica de hoje é Salmos 11 e a palavra-chave é dependência. Então vamos depender totalmente de Deus, porque Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso provedor. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então que a gente possa crer e confiar, porque Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Nós temos que colocá-las todas nas mãos de Deus. Que possamos acordar de manhã cedo, orar, ter intimidade com o Pai, ler a Bíblia, pedir a direção dele para o nosso dia, colocar a nossa vida e a vida da nossa família nas mãos dele e pedir a direção e ter dependência de Deus. Depender totalmente dele. Senhor, o que eu faço? Senhor, por onde eu vou? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Cuide da sua família, cuide de você mesmo. E vamos, assim a gente vai fazendo a vontade de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ter intimidade com Deus. A segunda é cuidar de você mesmo. Porque se você não cuidar de você primeiro, como que você vai ter força para cuidar do outro? Né? Aí depois você vai cuidar da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Se Deus colocar mais pessoas na sua vida para você cuidar, você vai, pede sabedoria para Deus, pede força para Deus e vai lá e cuida também. Né? Então é isso. Nós temos que pedir força para Deus e a direção dele, porque tudo ele fará. E tem um assim, no livro de Filipenses 4,13 vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem que te fortalece? É o próprio Deus. Ele te fortalece, ele te dá saúde, ele te dá inteligência e ele te dá capacidade. E você vai conseguir ter sentido na tua vida, você vai conseguir depender de Deus e você vai conseguir ter o melhor na sua vida. O melhor para você e para sua família. Mas sempre dependa de Deus. A dependência é a chave de tudo. Amém?
Então, o que eu posso contar como testemunho? Eu tenho vários testemunhos para contar para vocês. E muitos deles, depois que eu me converti, em 2020... Não, 2020 não. Em 2002. A minha conversão foi em 2002. E Deus, ele de lá pra cá, ele tem tido muita misericórdia de mim. Mas antes mesmo de me converter, eu já vi a mão de Deus me salvando, me protegendo de muitas coisas. Porque assim, eu não conhecia verdadeiramente quem era Deus. Eu não sabia que o Deus era um Deus vivo, que ele agia, que ele fazia, que ele cuidava de nós. Eu não tinha essa consciência, né? De que Deus, ele cuidava de nós. Mas eu na minha inocência, eu rezava, né? Eu rezava o Pai Nosso, eu rezava pedindo ajuda para Deus. E eu via a mão de Deus me protegendo e me guardando em várias situações difíceis, várias situações assim de perigo mesmo, perigo de vida. Eu via a mão de Deus me salvando, né? E me livrando do mal. Então eu glorifico muito a Deus por conta disso. Deus me protegeu muitas vezes, né? E depois que eu me converti, muito mais ainda. Deus me protegeu a minha família, porque Deus, ele cuida de cada um de nós. A gente só tem que depender dele. Depender dele, orar, conversar com ele, ter intimidade, louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, saber que ele é Pai, que ele cuida de cada um de nós. E aí nós teremos a proteção que nós precisamos, né? E o melhor presente que Deus nos dá é a nossa própria vida, né? É a nossa própria vida, é a nossa saúde, é a sabedoria pra gente viver uma vida abençoada, né? Na direção do Senhor, e é isso. E tenho vários testemunhos também, depois da conversão. Muitas coisas, Deus me livrou de muitos caminhos errados, de muitas, como que eu posso dizer? De muitas decepções, de muitas frustrações. Algumas eu passei, claro. A gente passa, né? A palavra de Deus diz, não sei se é João, eu esqueci o versículo agora, mas assim, acho que é João 16:33, que diz assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então Jesus fala isso. Nós passaremos por aflições, passaremos por sofrimentos, passaremos por dores, passaremos por enfermidades, passaremos por perdas, passaremos por muitas coisas. Mas de muitas outras coisas, Deus vai nos livrar. Porque assim, se Deus nos der tudo que é bom e fizer só coisas boas na nossa vida, quando que a gente vai aprender a crescer? Né? Aí a gente tem que ver isso na nossa vida do dia a dia. Nossos filhos, quando a gente deixa eles com a vida confortável, é tudo na mão, tá tudo pronto, eles não vão crescer, eles não vão amadurecer. Então a gente tem que deixar eles passar por algumas dificuldades, para eles poderem aprender, porque eles têm que amadurecer, para se tornarem adultos fortes e ativos, né? E independentes da gente, mas não de Deus, amém? Que a gente possa ensinar os nossos filhos a serem independentes de Deus, totalmente dependentes de Deus e independentes da gente, certo? Não é fácil, porque os filhos querem ficar colado na gente, né? Os filhos querem tudo na mão, mas a gente tem que ensinar que eles têm que correr atrás. Eles têm que fazer a parte deles, para eles poderem crescer, né? E serem adultos fortes e ativos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar os seus projetos e que Deus possa manifestar milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amém?